pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao módulo 7, essa é a aula 6 do módulo 7. E hoje iremos falar sobre a farmacologia dos antimicrobianos e dos antihipertensivos. Bem, como eu falei para vocês, a nossa aula agora é dividida por partes, em 3 partes, e vamos dar prosseguimento à parte 1. Os antimicrobianos são substâncias nada mais nada menos que têm capacidade de inibir o crescimento ou destruir micro-organismos e parasitas infecciosos. Nós já vimos lá no módulo de microbiologia quais são os tipos de micro-organismos e os parasitas que mais causam infecções. Um exemplo desse daqui é o que? Bactérias, vimos fungos, vimos vírus, né? Vimos ectoparasitas, vimos eumintos, protozoários, então nós vimos vários agentes infecciosos. O antimicrobiano ele vem para isso, para combater uma infecção causada por um agente infeccioso. O principal objetivo do uso de um antimicrobiano é prevenir ou tratar uma infecção, diminuindo ou eliminando organismos patogênicos, se possível, porque nem sempre isso acontece. Preservar a microbiota normal. No entanto, quando a gente faz um emprego indiscriminado, ou seja, irracional, o uso adquire uma resistência microbiana. O que é resistência? Resistência significa resistir, ou seja, ele tem a capacidade de crescer, mesmo na presença de uma determinada concentração de uma droga antimicrobiana. A ação dos antibióticos, os antibióticos, eles já são utilizados para combater infecções causadas por bactérias, tá? Antimicrobianos foi tudo que a gente viu agora há pouco. Antibióticos é destinado à infecção por bactérias. Então, como que seria a ação desses antibióticos? Eles vão atacar as bactérias vulneráveis, as bactérias são mais vulneráveis, como, por exemplo, a parede celular. Então, aqui a gente tem esses 4 mecanismos. Inibir a síntese da parede celular, que é a parede celular, inibir a síntese de proteínas, né? A síntese de ácido nucleico e inibir o metabolismo bacteriano. Eu deixei um material, que eu vou chamar aqui material complementar 1, que ele fala muito bem sobre os antibióticos e ele fala sobre os espectros de ação deles. Então, caso vocês tenham curiosidade de saber mais, vocês podem estar consultando, é um resumo bem legal. Vamos lá na primeira classe dos antibióticos que nós temos. Temos inibidores da síntese de parede celular. O próprio nome já está falando o significado. Eles interferem na síntese da parede celular, certo? A parede celular, como a gente já viu, ela é uma estrutura muito importante porque ela mantém a integridade e a viabilidade dessa célula. Então, quando eu altero alguma coisa na parede celular, automaticamente eu exponho ela e ela fica mais suscetível à morte. Então, um exemplo do inibidor de síntese são as penicilinas, né, como a benzetacil e a amoxicilina. A gente tem cefalosporina, né, como também cefalexima, cefepima. A gente tem inibidores de beta-lactamases, esses grupos aqui eles são mais específicos, por quê? Porque eles são para bactérias que possuem um mecanismo de resistência, que a gente ainda vai ver aqui para frente, que é produzir enzimas que conseguem hidrolisar fármacos. Essa aqui é o clavulin, que é clavulanato, amoxicilina e clavulanato. E tem o tazocin, que é o piperacilina e tazobactam. A gente tem carbapenêmicos, né, como meropenem, imipenem. E a gente tem também a vancomicina aqui. Então, esses são os exemplos dos inibidores. Agora nós vamos estar vendo os inibidores da síntese de proteínas, ou seja, eles interferem, né, nas unidades que são responsáveis por sintetizar as proteínas da bactéria. Um exemplo que a gente tem são os aminoglicosídeos, como a gentamicina, a neomicina. A gente tem também lincosaminas, como por exemplo a clindamicina. A gente tem as tetraciclinas, né? Clorafenicol, que tem uma atividade antibacteriana, e macrolídeos, como a azitromicina, a eritromicina, entre outros. A gente tem também os inibidores da síntese de ácido nucleico, ou seja, eles vão atuar ali na parte do desenvolvimento, vão impedir a formação de ácido nucleico e ela não vai conseguir se replicar. A gente tem quinolonas, como ciprofloxacino, norfloxacino, levofloxacino, né? A gente tem também as rifampicinas, como por exemplo a rifocina, e esse outro que a gente utiliza no tratamento, né, de hanseníase e tudo.
A gente tem também inibidores do metabolismo bacteriano, como por exemplo sulfonamidas, que é sulfadiazina de prata, são as sulfas. E a gente tem o trimetoprima, como é essa associação, que é o Bactrim, que é muito usado, né? Sulfametaxazol e trimetoprima. Bem, aí eu falei para vocês um pouquinho sobre resistência bacteriana, né? Então, resistência bacteriana é a capacidade que a bactéria tem de resistir a determinados tipos de antibióticos. Ela adquire um gene de resistência, então ela consegue sobreviver mesmo utilizando aquele tipo de antibiótico. Como isso acontece? Certo? Os mecanismos hoje que a gente tem, por exemplo, é a alteração da permeabilidade celular. Então, ela altera a capacidade dela de fazer essa seleção de substâncias que entram e saem. Então, ela diminui essa questão da permeabilidade e dificulta a entrada do fármaco. Mecanismo enzimático, que ela consegue produzir enzimas, como, por exemplo, as beta-lactamases, que são enzimas que são capazes de hidrolisar o fármaco, ou seja, ela hidrolisa, ela destrói o fármaco e ele não consegue ter ação. E a gente tem a bomba de fluxo. Essa daqui, algumas bactérias elas conseguem desenvolver, são bombas porque elas realmente, o fármaco entra e elas conseguem ejetar para fora da célula e ele não consegue ter ação. E tem a alteração no sítio de ação, então elas alteram os receptores no qual geralmente os fármacos se ligam e aí o fármaco não consegue também atuar e nem destruir ela. Aí, com isso, a gente tem aquela geração de superbactérias, tá? Então, hoje a resistência bacteriana é uma coisa que é muito falada em hospitais e sim é um problema de saúde pública e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, aqui a gente encerra a primeira parte desse vídeo, tá? Na próxima parte a gente vai dar continuidade à aula. Continuidade, essa é a parte 2 da aula e aqui nós vamos estar falando sobre antifúngicos ou antimicóticos. Antifúngicos ou antimicóticos são fármacos que têm ação fungicida, ou seja, eles servem para combater infecções causadas por fungos, certo? Infecções causadas por fungos a gente também chama de micose, não é isso? Exemplos, tem poliênicos como a nistatina é bastante utilizado. A gente tem também o anfotericina B já é muito a nível hospitalar, são casos bem mais complicados de infecções por fungos. A gente tem imidazole, que é uma classe maior, digamos assim, que a gente tem hoje, né, que utiliza. Cetoconazol, como você utiliza em creme, shampoo, pomada, você tem vários tipos de formulações de cetoconazol. Clotrimazol também, miconazol, certo? A gente tem também o tioconazol. A gente tem também os triazólicos, que são o fluconazol, que é muito utilizado também. E essas soluções antimicóticas, né? Um exemplo aqui, ó, que tem o próprio ácido benzoico, a gente tem também o ácido salicílico, que também tem uma ação fungicida. Então, aqui é um exemplo de uma solução antimicótica. Outros exemplos, ciclopiroxolamina, que é muito utilizado, entre outros, certo? Então, qual que é a função desses antifúngicos? Eles vão ali interferir justamente no crescimento dos fungos. A gente tem também os antivirais, né? Os antivirais são medicamentos, né? São fármacos que são capazes de interferir na replicação viral. Ou seja, eles vão simplesmente afetar o mecanismo de replicação dos vírus, né? Então, eles atuam ali no DNA dos vírus para tentar conter essa replicação, que é extremamente rápida. Hoje, o antiviral mais utilizado, bastante utilizado, porque isso aqui depende do tipo de infecção. Se é uma infecção, por exemplo, normal, herpes vírus, se é uma infecção de HIV, se é uma infecção de HPV, então cada uma é direcionada. Aqui a gente tem exemplo da ciclovir, que é muito utilizado para infecção de herpes vírus, né? A gente tem a ciclovir em creme, uso tópico, assim como comprimido. Aqui a gente tem, por exemplo, ganciclovir. E a gente tem alguns exemplos de fármacos que são utilizados no tratamento do HIV. Lembra que para falar de farmacologia do HIV é algo muito complexo, então tem que ser separado, porque a gente tem uma série de esquemas terapêuticos
que são destinados para cada grupo de pessoas: idosos, portadores de doenças crônicas, crianças, mulheres. Então a gente tem vários tipos de fármacos aí. Então aqui eu só trouxe alguns exemplos, como por exemplo Favirenz, Tenofovir, tem Dolutegravir. Então a gente tem vários tipos de fármacos, tá? Essas partes está bem explicada na apostila de vocês, então eu peço que vocês deem uma olhadinha. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo. A gente tem também antiparasitários. Qual é a função dos antiparasitários? Reduzir ou eliminar números de formas infectantes. Mas que tipos de parasitas? Os que a gente viu, né? Eumintos, protozoários e ectoparasitas, certo? Muitos desses fármacos, eles são destinados. Então, eu também tenho o material complementar 2 aqui, que fala exatamente o tipo de parasita, né? Se é um minto, qual mais ou menos o fármaco que é destinado para ele. E tem várias outras informações muito legais, eu vou estar deixando para vocês como material de consulta para quem tiver interesse, né? De saber muito mais sobre essa questão dos fármacos. Os exemplos que eu trouxe para vocês. Tem os fármacos que são mais destinados para eumintos e tem uns que são mais para protozoários, certo? E outros para ectoparasitas. Então tem toda essa diferença. Por exemplo, mebendazol, albendazol, aqui, mebendazol, albendazol, a gente tem muito para eumintos. Ivermectina, ectoparasitas, né? Principalmente piolho. Secnidazol, metronidazol, protozoários. A nitazoxanida, que é uma anita, ele já tem um amplo espectro, ele já consegue destruir eumintos, protozoários, entre outros, tá? Por isso que ele é o mais indicado em termos de capacidade de ação. Aqui a gente tem algumas observações importantes, algumas sobre o uso de antimicrobianos. Lembrar que os antibióticos, eles diminuem a eficácia dos contraceptivos orais. Então, toda vez que a pessoa estiver fazendo uso de um contraceptivo oral, lembrar que naquela fase que ela está fazendo o uso do antibiótico, ela precisa ter um segundo método contraceptivo. Principalmente o metronidazol e o secnidazol, quando estiver fazendo uso, não pode estar associado ao uso de álcool, bebidas alcoólicas, porque ele produz o efeito disulfiram. O que é isso? É um mal-estar súbito, né? Tem sintomas como depressão respiratória, arritmia cardíaca e convulsão, que pode levar até o óbito, dependendo da gravidade. É muito perigoso essa associação, ok? Então, assim a gente termina a parte 2 dessa aula e vamos dar prosseguimento para a próxima parte para a gente finalizar a aula. Iniciando a parte 3, nós vamos estar falando sobre a farmacologia dos antihipertensivos. Os antihipertensivos, eles são fármacos destinados ao tratamento da hipertensão arterial. E o que é hipertensão arterial? É uma doença crônica que pode ser controlada, mas não curada. Então, quando a gente entra no estágio de hipertensão, é muito difícil reverter. Por quê? Porque já é uma patologia crônica. Caracterizada pelos níveis elevados e sustentados da pressão arterial. Alguns fatores de risco que eu posso falar aqui são hereditariedade. A gente sabe que quando você já tem casos na família, é algo que você deve se preocupar. O próprio idoso, ele fica suscetível a esse tipo de doença. O uso de bebidas alcoólicas, excesso de sal e alimentos gordurosos, aqui a gente está falando de comportamento alimentar, estresse e obesidade, certo? Algumas pessoas, elas podem passar assintomáticas pela hipertensão arterial, porque ela é também uma doença de evolução progressiva. Mas, quando a pessoa já tem muito alto, então ela pode ter alguns sintomas, como tontura, sangramento nasal, falta de ar e constante dor de cabeça. Existe um nível, na apostila de vocês eu coloquei, né, do que seria normal, do que seria ali um pouco alterado, mas ainda não é considerado pressão alta, e acima é essa daqui, que é 140/90, né, ou 14/9, enfim. E como é que consiste o tratamento? O tratamento tem o medicamentoso e não medicamentoso. Na maioria dos indivíduos, você tem que fazer os dois tratamentos. Por quê? Porque o medicamentoso consiste no uso de antihipertensivo. O não medicamentoso é a mudança do estilo de vida, né? É questão de mudar a alimentação, mudar pela questão de atividade física, entre outros.
Aqui a gente tem no medicamentoso o uso de antihipertensivos para reduzir a pressão arterial. Para que reduzir? Já vimos que a hipertensão arterial é um quadro perigoso, né? Porque ela pode lesar órgãos-alvos, principalmente coração, rim, olhos e cérebros, e pode levar a complicações muito mais graves, né? Essa elevação constante. Você pode fazer o uso de monoterapia ou associação de antihipertensivos. Monoterapia seria só um ou mais de um, que é a associação. Quem vai definir isso? O médico. Por quê? Aqui nos trouxe uns exemplos para vocês. A gente tem diuréticos, né, que são antihipertensivos, que estimulam a diurese, né, ou seja, a urina, né, que aí eles conseguem excretar um nível maior de sódio, como por exemplo a hidroclorotiazida e espirolactona. A gente tem vasodilatadores, ou seja, que eles conseguem dilatar um pouco mais o vaso para diminuir a pressão arterial. Inibidores adrenérgicos, nós já vimos que a gente tem receptores adrenérgicos no coração, que ativa o sistema simpático, que aumenta a frequência cardíaca e pressão arterial. Então, tudo isso a gente já viu, né? Então, o que esses fármacos vão fazer? Eles vão inibir esses receptores, né? Diminuindo a pressão. Então, exemplo, atenolol, propanolol são os mais utilizados. Bloqueadores de canais de cálcio, por quê? Porque o cálcio está muito relacionado à excitação do coração, né? Então, é que eles diminuem essa questão do cálcio no coração, tá, gente? Não tô falando de osso nem nada disso. Para tentar conter, diminuir essa pressão arterial. Exemplo, amlodipino, nifedipino, certo? Inibidores, essas duas classes, eles já são para atuar a nível renal, tá? A gente tem uma cascata, que é um pouco mais complicada, mas assim que essa enzima conversora de angiotensina e a angiotensina, são moléculas que estão ali para fazer o controle da aldosterona. A gente já viu lá no corticoide quem é a aldosterona e que ela tem sim a função de aumentar e diminuir a pressão, de fazer o controle dessa pressão arterial lá em nível renal, certo? Quem ainda não se lembra, volta lá que você vai rever quem é a aldosterona. Então, essas substâncias, nessas moléculas, elas participam do controle da aldosterona, certo? Então, aqui eles inibem uma enzima que converte a angiotensina, como, por exemplo, o captopril e enalapril, e esses aqui eles inibem a própria angiotensina, que vai levar à formação da aldosterona, como a losartana, né, que é muito utilizado, valsartana, ok? Aqui uns exemplos, né, de como que você pode viver bem, né, em caso que você tenha, o ideal é que todo mundo faça isso, não só quem tem hipertensão. Evite o sedentarismo, né, pratique alguma atividade física, controle seu estresse, cuidado com bebida alcoólica, né, se possível diminuir ou corte de vez o consumo, porque não faz só para algumas pessoas o bem psicológico, o corpo não faz. Não fume, reduza o sal da comida, faça o controle da pressão arterial, mesmo que você não seja hipertenso. O ideal é que, pelo menos uma vez ou outra, você procure saber como que anda a sua pressão arterial. Consulte o cardiologista, principalmente quem já tem o diagnóstico, né, ou quem tem algum dos sintomas suspeitos. Mantenha um peso saudável, isso você vai conseguir com as outras atitudes acima. Tenha uma alimentação saudável e toma as medicações, né? Principalmente quem já é hipertenso. Fazer certinho o tratamento que você consegue viver bem. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Por favor, leiam a apostila, que ela está muito legal, tem bastante informação. Leiam os materiais complementares que eu vou deixar para vocês e façam a atividade. Até a próxima aula.